Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e estamos novamente juntos para dar continuidade ao estudo sobre o surgimento da agricultura e suas principais características, também chamado de Revolução Neolítica. E conforme as nossas aulas passadas, principalmente a que tratamos do mapa mental, que aqui está, o verde significa período paleolítico. O amarelo significa período de transição. E em vermelho significa período neolítico. Muito bem. Hoje trataremos do surgimento das cidades. Isto é, como era o comportamento dos agrupamentos populacionais, das comunidades no período paleolítico, como que elas se desenvolveram no período de transição, até constituírem-se grandes cidades, com aglomeração e concentração bem maior de pessoas. Primeiramente, segundo o nosso esquema mental, no período paleolítico não havia cidades, pois não existia agricultura e comércio. No máximo que havia eram pequenos agrupamentos, inicialmente dentro das cavernas, mas com o domínio do fogo puderam caçar, cozinhar seus alimentos, e esses hominídeos ou primatas primitivos ou homens primitivos, eles começam a sair daquelas cavernas e se agruparem em pequenas organizações que lembram aldeias, vilas, mas que eram nômades. Isto é, se deslocavam à medida que o consumo dos recursos daquela região diminuía ou tornava-se escasso. Por isso que eles, atenção, continuavam caçadores, coletores, pescadores. E a autossubsistência ainda era a principal ou única forma de sobrevivência. Caçava, pescava e coletava os alimentos da natureza. Já se sabia processá-los, transformá-los, melhorá-los. Ora, você poderia obter folhas e galhos para fazer armações de cabanas. Você tirava a carne do animal por consumo próprio do seu grupo. Você já começava a estabelecer uma relação de pertencimento a determinados objetos feitos, encontrados e manuseados na própria natureza. Então começa a surgir nesse momento a ideia de que isso é meu, uma ideia de pequena propriedade, mas ainda não é a propriedade privada que nós conhecemos. Ainda não. Muito bem, não havia cidades. Presta atenção aqui na parte que está em escuro. Entre os anos 10.000 a.C. e 6.000 a.C., começou-se a usar da irrigação nas proximidades ou margens dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. O rio Nilo é no Egito e o rio Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia, também conhecido como crescente fértil, que nós vamos ver num gráfico específico para isso que eu vou apresentar para vocês. Mas esse processo de irrigação, de uso da água, só foi possível porque a agricultura surgiu nesse período. Início da fixação, aqui em amarelo para laranja, início da fixação do homem na terra, produzindo excedente de alimentos agrícolas e carne. Ora, como eu disse na aula anterior, carne libera ácido graxo quando em processo de cozimento, aumentando a capacidade cognitiva, cerebral e a inteligência dessas pessoas. Mas isso significa que os homens começaram a desenvolver técnicas de caça, de pesca e de coleta. Começaram a pescar mais, coletar mais, caçar mais, e aí os recursos daquela região começaram a se tornar escassos. Conforme na nossa aula passada, seta de baixo, do verde, amarelo, laranja
e vermelho aqui, ó. Ocorreu com o aumento da população uma revolução social. À medida que os recursos começaram a diminuir e a população teve que mudar cada vez mais e mais de lugar para sobreviver, precisavam de uma nova forma de sobrevivência e adaptação, senão ia morrer de fome. Aí surge a agricultura. Começou a plantar, e aí precisou, aqui em cima, do uso da tração animal no cultivo da terra, para transportar o que era produzido. Começou-se a produzir muito, muito. Então, a sociedade aumentou, ficou mais diversificada e finalmente fixou numa determinada região. Deixou de ser nômade no Paleolítico para se tornar sedentário no Neolítico. Aí é que está o grande negócio. Essa divisão social que surge aqui tem a ver com as profissões. Leiam aqui, ó. Revolução social. Surge a divisão social do trabalho. Surgem profissões que não existiam antes. Viver em sociedade tornou-se mais complexo. Mas por que tornou-se mais complexo? Qual o motivo que levou a essa complexidade, gente? Simples. Muito simples. Aqui, ó. Surgem aldeias. O homem não fixou? Surgem vilas que cresceram, transformaram em cidades. Onde? Nas margens dos rios do crescente fértil. Na região do Egito, temos o rio Nilo aqui em preto. E na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o estado do Iraque, parte de Israel, Palestina, parte do Irã, aquela região ali complicada, cheia de guerra nos dias de hoje, foi lá o berço da humanidade tecnicamente desenvolvida na África e na Ásia. Porque na América e na Europa é outra história. Vamos falar primeiro daqui. E essa é a região mais importante, onde a agricultura floresceu. Eu disse na aula passada que com o aumento da prática da agricultura, sobrou alimento. Com a domesticação dos animais, sobrou carne. E aí eu vou fazer o que com isso que sobra? Primeiro eu vou trocar, e depois eu vou vender. E vender significa que eu vou comprar, que eu vou trocar e que eu vou utilizar nessa compra, venda e troca dinheiro. Mas é o dinheiro de papel igual hoje? Não. Cobre, bronze, prata e ouro. E as pedras preciosas, os diamantes, as esmeraldas, as safiras, os rubis, também. Começou-se a dar valor financeiro a esses objetos, a essas pedras preciosas e a esses metais que se transformaram preciosos. Ouro, prata, cobre. Bom, aí, gente, é que nós vamos entender que a função do legislador, que é o que faz a lei, é importante numa cidade. A função de quem protege, que é o exército, que é a polícia, para garantir a lei e a ordem que está sendo produzida pelo legislador. E quem que é o fiscalizador? É aquele que cobra imposto, é aquele que mexe no dinheiro, é aquele que julga, é aquele que condena. O protetor faz cumprir a lei. E quem fiscaliza? Julga. Aí surge os juízes, os caras que vão dar juízo de valor, que vão julgar os crimes que as leis falam para proteger a sociedade, a organização, o equilíbrio da sociedade e a dinâmica de poder. E aí todas essas funções aqui, ó, todas elas aqui, ó, do período neolítico, começam a ganhar importância. Surgem aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, aqueles que são da classe média. Surgem os processos de escravização humana, que é absurdo, mas infelizmente temos que falar sobre escravização humana. Surge a ideia da propriedade privada, e aí
Lá no período paleolítico, as pessoas praticavam a violência, matavam para sobreviver. Matavam, as tribos guerreavam entre si para sobreviver. Aqui, além de fazer isso, de lutar para sobreviver, eu agora vou praticar a guerra. Eu vou exercer a violência dentro da cidade, com gente muito poderosa que vai ganhar muito dinheiro fazendo comércio, sendo agricultor e comerciante. E aí, dentro do legislador, dentro do protetor, do fiscalizador, vai surgir a figura do cara que a gente hoje detona, fala mal, mas ele é importante. Quem? O político. Surge, portanto, na antiguidade, entre 10.000 anos a 6.000 anos antes de Cristo, em sociedades do Egito e da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, surge a figura do poder político. Do político. O cara que vai fazer lei, o cara que vai fiscalizar, o cara que vai proteger, o cara que vai mandar, o cara que vai exercer o poder. E ao exercer o poder, ele vai querer mais e mais, porque a vaidade, o orgulho, a ambição e a ganância. E aí, com a propriedade privada, eu quero mais, eu cobiço o que o outro tem. Eu vou produzir a guerra. A violência muda de figura. Não é mais para sobreviver. A violência agora é para ter poder. Poder político. Cenas para as nossas próximas aulas. Fica por hoje, meus queridos. A importância do surgimento das cidades. Porque com elas vieram as leis. Com elas vieram a violência. E com elas o uso da violência para se estabelecer o poder político. Um abraço do querido professor Alexandre e fiquem com Deus.